1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel 22, verso 2. É o texto que a gente vai conversar hoje, esperando que Deus visite a vida de cada um. Graças a Deus. E esse púlpito moderno aqui é bonito, mas, irmão, me falta espaço. Graças a Deus. Obrigado, Marco. Diz assim a Bíblia. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Verso 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vai para mim agora 1 Crônicas 11:10. 1 Crônicas 11:10. E estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado por todo o país. Você pode assentar-se, dar um glória a Deus bem gostoso. Aleluia. E se possível você vai aplaudir o nome de Jesus. Graças a Deus. E agora com muita atenção, não fique preso a nada agora, a não ser na pregação da palavra de Deus. Procura se concentrar. E você, principalmente você que está online, porque em casa é mais fácil se distrair, né? É mais fácil a distração, embora muitos estão prestando o seu culto a Deus com todo cuidado dentro da sua casa. E a igreja aqui presencial procura se não distrair. Esta é a maior preocupação hoje de todos os pregadores, porque é muita informação, é muito recurso, é muita coisa tecnológica, que às vezes a pessoa acaba se perdendo dentro de uma própria igreja abençoada. E a minha preocupação, eu tenho que cuidar da sua fé, eu tenho que cuidar de você. E para cuidar de você, a gente precisa ensinar algumas coisas que são normais e práticas do nosso dia a dia. E nós temos que tomar muito cuidado, porque de 100%, segundo todo especialista, embora, irmãos, não dá para acreditar em tudo que escuta, viu? Toma muito cuidado com a informação, porque até um ano atrás não podia comer ovo. Se comer muito ovo, vai dar um colesterol alto. Hoje tem gente que come 10 ovos por dia. Hoje tem que comer ovo, né? Daqui a pouco está todo mundo vendo frango, tanto comer ovo. Não é assim que funciona? Então, cada corpo reage de um jeito, não é? Mas é tanta coisa que a gente precisa se concentrar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que é o norte. Às vezes você escuta alguém falando assim, fulano está dizendo isso, Beltrano está falando aquilo. E a gente escuta o fulano e o Beltrano e não vai conferir na Bíblia se realmente o que o Beltrano, o que o ciclano está falando tem procedência bíblica. Tem orientações da palavra de Deus. Então é muito fácil, às vezes, nós cairmos em algumas ciladas, até de pessoas muito convincentes, e retas e corretas e bem intencionadas, mas nós temos que fazer como os bereanos faziam. Uma igreja, irmãos, ela se torna forte quando ela tem 3 estruturas bem definidas: um louvor, uma igreja de oração e uma boa palavra. Essas 3 coisas causam a estrutura de uma igreja. Um bom louvor, um louvor de adoração, um louvor de gratidão, um louvor que cada um que canta, que toca, saiba que está fazendo o seu melhor para Deus. Esse é o primeiro passo, um dos passos. Depois, uma igreja que ora, que busca a Deus, que consagra a sua vida em oração, uma igreja que tem
projetos de orações. Uma igreja que não convida o povo para orar como uma obrigação, mas levanta guerreiros de orações com prazer. É uma igreja que tem louvor e a oração. Os pilares estão prontos. Agora nós colocamos mais um pilar, que é a palavra. Porque a palavra, quando ela entra no coração, ela faz transformação, ela muda a pessoa, ela converte a pessoa. Então, a palavra tem o poder de transformar, de limpar. Então nós temos que ter essas coisas bem definidas na nossa vida. Louvor, oração e conferir a palavra. E ficar com que sempre que a palavra diz, porque a Bíblia diz assim, pode vir até um anjo do céu e falar alguma coisa que está fora da palavra, considera ele um amaldiçoado. Então a gente tem que ir para a palavra, porque a palavra ela nos dá sustentação. Você sabe por que a gente não comete gafes aqui? Porque a gente só fala da palavra. A gente não inventa moda. A gente profetiza a palavra. E quando você profetiza a palavra na vida das pessoas, ela acha um terreno fértil. E eu quero profetizar agora. Você é uma boa terra. E a boa terra, quando recebe a palavra, o fruto dá certo. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Davi era uma boa terra, mas era uma boa terra que estava com certas dificuldades momentâneas. Dificuldades são momentâneas, irmãos. Assim como coisas boas são momentâneas. Debaixo desse céu tudo vai passar. Tudo passa. Hoje, amanhã, tudo tem o seu começo, meio e fim. E Davi teve um começo. Um começo. Um profeta recebe a ordem de ir na casa dele e ungir o rei de Israel. Se o Benício conseguisse vir aqui, eu ia ungir o Benício para mostrar para vocês. Mas não vão fazer ele chorar. Mas o rei de Israel ia ser ungido. E o profeta vai na casa de Jessé. E Jessé é um homem normal. Ele pensa que quem seria o ungido lá seria o primogênito dele. E ele levou o primogênito para ser ungido. E Deus fala com Jessé, não se apresse em derramar azeite na cabeça dessa pessoa, porque você vê com aparência, mas eu vejo o coração. Outra lição para nós, está na Bíblia. Toma cuidado em se apressar com certas situações. Tomemos cuidado da pressa. Não é porque a pessoa tem um momentinho de destaque que já é a pessoa, já é aquilo ou aquilo. Não, a gente tem que saber se tem conteúdo aquilo. E Davi, então, estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Um improvável. Alguém que não ia ser chamado nem para comer na mesa com os grandes. E aí, de repente, o meu avô era um italiano. Quem já teve avô italiano aqui, irmão? Sabe disso que eu vou falar? Meu avô é italiano. E eles plantavam melancia. Aí ele pegava aquelas melancias, Adriana. Se fizer isso hoje, é bullying, é isso, é aquilo. A criança vai crescer revoltada para o resto da vida. Ih, irmão, tem muito mimimi por aí. Tem muito mimimi, mas não é o meu assunto. Aí meu avô pegava as melancias, chegava às visitas assim, ele cortava as melancias no meio, cortava assim a melancia, descascava a melancia, cortava toda a melancia em quadrados, colocava na mesa, as visitas e os grandes comiam, e as crianças lá na sala esperando chegar as cascas. E dava para roer alguma coisinha daquele branco ali. Sobrava aquilo para as crianças, mas era assim que ele tratava. Então, talvez Davi fosse uma criança que ia comer as cascas das melancias. E estava lá no pasto. De repente, passou todos os que seriam ungidos, e Deus disse para Samuel segurar o chifre de azeite. Recebe essa palavra profética para esse culto desta noite. Irmãos, o vidro de azeite está na mão de quem pode. E na hora certa, ele vai derramar na cabeça de quem é o direito. Só esteja na fila, porque o vidro de azeite vai vir sobre a sua cabeça. E aí Davi, então, Samuel fala assim, não tem mais nenhum? Jessé fala, tem um, mas não é ele. Ele falou assim, mas enquanto ele não chegar, a gente não come. Vai esfriar a comida? A mãe de Davi ia ficar brava, traz o menino.
Quando o menino entra, irmãos, todo ainda sujo, possivelmente do pasto, de cuidar das ovelhas e do gado do pai, daquilo que o pai tinha, quando ele põe o pé na porta e fala assim: me chamou, pai? O Espírito Santo tomou Samuel. E Samuel é um profeta experiente, velho, desde criança, acostumado a ouvir a voz desse Deus poderoso que não falha. O Espírito Santo disse assim: levanta, Samuel, toma o vidro de azeite, toma o chifre de azeite, era um compartimento de azeite, e derrama sobre a cabeça desse menino, porque eu escolhi esse menino para ser rei em Israel. E daquele dia o Espírito Santo tomou conta daquele menino. Mas ser ungido, ter a promessa e chegar a hora, Marcelo, é uma distância muito longa. E é nessa distância muito longa que a gente precisa suportar todas as situações que nos sobrevêm. Porque Deus precisava de um rei. E Davi precisava aprender a ser esse rei e criar estrutura para ser rei e ter condições de governar em Israel. Então aí começa todo o trabalhar de Deus. Aí começa todo o mover do céu, igreja online, igreja presencial, para que isto acontecesse. E Davi então vai levar uns queijos na guerra contra os filisteus, vê o gigante e vence o gigante, Custódio. Vence o gigante. Recebe essa palavra para a sua vida. Quem aqui tem gigante para enfrentar, Vitão? Quem tem gigante para enfrentar aqui? Celso, recebe essa palavra. Igreja, recebe essa palavra, Vera. Recebe para a sua vida, porque é de Deus na minha boca para vocês que ouvem aqui hoje. Enfrentar gigante é promoção. Não reclama que a sua luta está grande. Irmãos, crente não pode ficar reclamando que a luta é pesada, que a luta é grande, que a luta é muito difícil, porque gigante na nossa vida, ele vai cair por terra e o seu nome será exaltado no nome de Jesus Cristo. Gigante promove crente. Gigante leva crente a ter vitória. Eu conheço pessoas que foram curadas há muitos anos e elas contam os seus testemunhos até hoje, porque aquele gigante traz promoção para o crente. Eu conheço pessoas que enfrentaram desafios. Olha só, nós contamos histórias aqui daquilo que nos aconteceu. Irmãos, e tem muitos que a gente até esquece. A gente não lembra. Doeu, quando canta essa música, doeu. Todo mundo acho que se encaixa nessa música. Eu aprendi a ganhar perdendo, eu aprendi a subir descendo, mas os gigantes nos promovem. Pequenas batalhas não são para crentes, não. Para crentes são grandes batalhas. E essas grandes batalhas que nós vamos enfrentar, ou estamos enfrentando, ou estamos vivenciando, ou estamos no caminho dela, eu quero dizer para você, serão dias de bênção sobre a igreja, porque a igreja é de Deus. Irmãos que enfrentam o Covid, Deus abençoe sua casa, Deus proteja a sua família. Irmãos que enfrentam situações duras, Deus abençoe vocês. Mas gigante vai promover, o gigante promoveu Davi. Depois que Davi enfrentou o gigante, ele estava na casa do palácio. Começou a andar com reis, com o rei Saul. Só que aí Davi, pastor Nelson, ele foi para as batalhas grandes e ganhou todas. E Davi, quando chegava em Jerusalém, quando chegava nas cidades onde ele tinha que se alojar, as pessoas cantavam o seu nome. As pessoas gritavam assim: Saul matou 1000, Felipe, mas Davi matou 10.000. Causou uma inveja no coração de Saul. E Saul, mesmo sendo o sogro de Davi, quis matá-lo. E a sua filha Mical ajudou-lo a fugir. E para onde que ele foge? Ele se esconde. Aonde que ele vai? Ele vai num lugar chamado Caverna de Adulão.
E lá ele entra naquela caverna e faz o seu quartel-general. Mas Davi foi para salvar a sua vida. Davi foi para salvar a sua vida. Deus precisava de um rei. E Davi era o rei ungido. Mas, irmãos, se Davi não tivesse vencido todo aquele processo, Israel teria um rei e não seria Davi. José era um filho abençoado de Jacó. Jacó nunca que deixaria José ir embora para o Egito se não fosse por mentira, vendido pelos irmãos como escravo. E José, quando chegou no Egito, já caiu na graça de Potifar e tornou-se um jardineiro de Potifar. E se José não tivesse sido um bom jardineiro, ele não teria sido promovido a oficial da casa. José ia passar a vida inteira sendo um jardineiro dos palácios da moradia de Potifar. Mas José, Deus tinha um projeto, Deus precisava salvar o mundo e Deus só age através de pessoas. Deus não age de outro jeito debaixo desse céu. Até o Cristo teve que se tornar homem para morrer na cruz como homem e perdoar os nossos pecados. Até Jesus não pôde vir como Deus, ele teve que vir como nós. Nasceu de mulher, e Deus cuidou de todos os processos da vida de Jesus. Tentavam matar Jesus, Deus dava uma visão para os pais que cuidavam: fuja para o Egito, volta para o Egito, vai para lá, vem para cá. Quando o moleque se tornou-se grande, um dia pegaram um menino, já homem, e levaram o menino, o Senhor Jesus com seus 30 e poucos anos, levaram Jesus até um penhasco, todo mundo segurando no braço dele: vamos jogá-lo para baixo, vamos jogá-lo, vamos deixar ele morrer nas pedras. A Bíblia diz assim que Jesus só fez assim, ó. Saiu, foi embora, ficaram todos lá. Irmãos, o poder está na mão do Criador. O poder está na mão do seu Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Nada freia o agir, o manifestar, o desejo de Deus em realizar. E aí, Deus precisando de um rei. Deus precisando de um libertador em Israel, do Egito, salvador do mundo. Se José ficasse só cuidando do jardim, José ia ser jardineiro para o resto da vida. Uma bela profissão. Deus abençoe todos os pais. É isso aí. Que cuide das paisagens. Ou melhor, que cuide da parte de floricultura. Mas José não podia ser só o jardineiro que fizesse o serviço de ofício ali. Deus o leva para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele vai para a prisão. E na prisão, Deus o chama para ser governador. Não ouse nunca arriscar. Vocês são pastoreados por um pastor que não tem medo de arriscar. Não tem medo de correr risco. Porque o risco faz parte dos vencedores. E eu quero profetizar na sua vida: qual o maior risco que nós corremos? O de confiar na misericórdia. E a misericórdia do Senhor não tem fim. Quando eu não consigo resolver uma situação, eu levo para o especialista. E o especialista, ele tem a resposta certa. Ele tem o momento certo. E nós estamos convidando Deus para entrar na nossa guerra. Você pode dar um aleluia aí, não sei se está. Quer ver? Eu vou contar um exemplo para você. E eu vou chegar aqui para a gente fechar. Deus precisa de um rei. E Davi precisa saber ser rei. Vamos chegar lá. Deus precisava de um libertador do mundo, salvador do mundo. E Deus trabalhou José para ser esse homem que fez tudo aquilo que fez. E o mesmo Deus está precisando de pessoas que vão se levantar aqui hoje em Piracicaba para fazer a diferença, a começar pela sua casa. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas a gente não consegue nem resolver o problema que está à nossa volta. E Deus vai nos ajudar a resolver os problemas da nossa volta. Aí, Jesus estava pregando. Vamos lá, vamos mudar de lado. Muda a chavinha, troca de canal.
Jesus estava pregando e ajuntou a multidão. Ajuntou a multidão veio. Vem cá, Marcelo, vem me ajudar um pouquinho. Juntou a multidão veio. E aí, com a multidão lá, toda a multidão andando para cima e para baixo, Jesus pregando, curas, milagres, libertações, maravilhas. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: não dá para despedir o povo sem comer. O discípulo respondeu para Jesus: se nós tivéssemos 200 denários, que é 200 dias de salário, porque um denário é um dia de salário, 200 denários, 200 dias de salário, a gente não comprava pão para todo esse povo. Primeira impossibilidade, não tem dinheiro. Segunda impossibilidade, não tem onde comprar. Mas aí os discípulos são acostumados a andar com Jesus e sabem que Jesus não para de fazer milagre, vai dar uma volta, dá uma volta. Faz favor, dá uma volta. Vem cá, Rogério, faz favor, corre aqui. Aí, devido dar uma volta, vem subindo o discípulo. Fica aqui, Rogério, corre aqui, faz favor. Aí o Rogério é um menininho que está lá, menininho velhinho, o nosso Aladinho, o rei da fumaça. Está lá o nosso menininho na festa, e o menininho, quem já escondeu comida dos outros, levanta a sua mão. Seja verdadeiro. Agora, todo mundo aqui já fez isso um dia na vida. Você estava com um bombom sonho de valsa. Eu não sei porque o bombom sonho de valsa é bom ou não é? Quem acha que é bom? Maravilhoso. Mas por que colocaram num papel que faz barulho? Não é? Quando você abre, ele faz... Todo mundo já se assanha à sua volta. E a pessoa, lá no meu tempo, falava assim: me dá um peda. Aqui é peda também? Como é que vai dar peda de um sonho de valsa? Tem que morder, não dá para quebrar. E quem é que mordeu o sonho de valsa da gente? Vai lá. E aí, dá o quê? Um teco. Teco no... Vai dar um teco no outro lugar. E o molequinho não estava com sonho de valsa, ele estava com pão e peixe. Ele foi ver Jesus, a mãe dele deu para ele uma marmitinha com 5 pães e 2 peixinhos. Mas peixinho salgado, cheira forte. Irmão, peixe não tem como esconder dos outros. Coloca peixe no lixo, atrai gato para tudo quanto é lado. Olha o que aconteceu numa igreja nossa semana, Marcela. O pastor estava lá no escritório, lá de repente um gato estava andando no forro. O gato não caiu. Já pensou se caiu um gato agora aqui, irmão? Meu Deus do céu. Acho que pouca gente fica viva aqui. Que Deus repreenda os gatos que andam por aqui. Mas aí o molequinho estava com o peixinho, o Felipe passa, sente o cheiro do peixe, e você quer esconder. Faz aquela cara, fala um pouquinho para ela assim, ó. Faz aquela cara aquela cara assim que não quer que as pessoas peguem, esqueceu. Faz aquela cara, escondendo assim. Mas aí não teve jeito, puxa o molequinho, traz até Jesus o menininho vem até Jesus, lá está o Felipe falando assim, ó, o que eu achei foi 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que eu achei. Jesus olhou, irmãos, quem não tem visão tem que convidar quem tem. Às vezes você não tem visão, você tem que pedir Deus, abra meus olhos para enxergar o que eu não estou enxergando. Toda situação tem jeito, irmão. Toda situação tem jeito. Quem pode dar um glória a Deus onde você está aí? Quando não tem, dá para o especialista. O especialista em multiplicação, o especialista em cura, o especialista em revelação, o especialista em perdão, o especialista em milagre, o especialista em 2ª, 3ª, 4ª, 5ª chance, o especialista em fazer coisas novas é o Senhor Jesus Cristo, e está aqui, na pessoa do Espírito Santo. E aqueles que creem, glorifiquem a Deus. Está aqui, está na sua casa. Chama o especialista. Eu terminei de pregar de manhã, veio um senhor colocar aqui na frente um projeto na minha mão e falou assim: o que o senhor quer com isso? O que é isso? Eu falei assim: eu quero que o senhor chame o especialista para ajudar nesse projeto aqui. Eu falei: Deus, a visão é dele, mas as tuas mãos de poder está sobre ele.
haja, dá condição. O Deus da visão é o Deus da condição. E aí Jesus olha, só que estava desanimado, porque o que ele estava vendo? O molequinho não queria perder o pão e o peixe. E esse aqui falava, o que é para tanta gente? Mas aqui ninguém achou nada e eu achei alguma coisa. Não pensa que o pouco que está na tua mão não vale nada. O pouco que está com você vale muito, meu irmão. O pouco que está com você tem muita importância. Você pode dar um glória a Deus por isso. Aí o especialista olhou e falou assim, maravilha. Gente, sentem-se de fileira em fileira. Pode sentar de fileira em fileira, por favor, porque nós vamos servir um banquete para você. Acho que ninguém entendeu nada. Quem não estava vendo o que estava acontecendo pensou assim, meu Deus, onde que arrumou pão? Nós vamos fazer um banquete de pão e de peixe. Vai ser uma festa agora aqui. E pega aquele pãozinho da mão, por favor, menino, me dá o pãozinho, e levanta as mãos para o céu e fala, meu Deus, meu Pai, te dou graças pelo alimento. Pode servir o povo. E foram servir. 5.000 homens comeram, irmãos. Segura só um pouquinho. 5.000 homens comeram aqueles pães. Você pode dar um glória a Deus. Vou falar de novo. A Bíblia fala, sem contar mulheres e crianças. Mas, irmãos, 5.000 já está de bom tamanho. O milagre é grande, não, irmãos? 5.000 homens comeram aqueles pães. E aí, de repente, sobrou, sabe quanto? 12 cestos cheios. Para quem foi os cestos cheios? Para quem, irmãos? Quem que levou o cesto cheio? Menino, lógico. Quem semeia tem direito. Pode levar para sua casa 12 cestos cheios. Vai embora, menininho. E saca fumaça. Oh, glória a Deus. Eu profetizo da sua vida, em nome de Jesus, tem mãos cheias para você, porque o especialista é Deus. Quem crê dá um glória a Deus. Fala comigo, Deus precisava de um rei. Então Davi foge para salvar a sua vida. Rei morto não tem que pôr outro. Deus precisava de um rei. E Davi vai para a caverna de Adulão. E de repente, coloca de novo, Rafa, é o 2 Samuel, o versículo 2, fazendo um favor. As pessoas sabem que Davi está lá. E também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, em outra tradução, aperto. Estavam endividados, estavam descontentes, em outra tradução diz angustiado de espírito. E souberam que Davi estava ali. E Davi ficou chefe deles. Agora tinha então um rei que não era rei e 400 pessoas em situações de risco. Qual é a chance de não dar certo? Qual é a chance de dar certo, Xangai? Nenhuma. Se tivesse uma chance, ninguém apostava nesses 400. Quem que foi para lá? Gente em aperto, gente devendo, gente enrolada, gente desgostosa, gente amargurada, gente briguenta, gente separada, gente, irmão, de toda espécie. É isso que foi lá. E Davi começou a treiná-los. E Davi começou a ensiná-los. E eles começaram a participar das batalhas junto com Davi. Irmãos, não julgue pessoas por aparência, e não julgue pessoas pela dificuldade que ela vive no momento. Porque dentro daquela pessoa pode ter um espírito de fé que Deus pode despertar e aquela pessoa tornar-se grande. A igreja tem o poder da transformação, tem ou não tem? A igreja tem o poder da transformação. Se tem alguém que pode transformar o mundo, é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Estava fazendo um acampamento de carnaval. Alguns estavam lá. Deus nos deu uma unção, irmãos. E eu tenho certeza que eu estou dizendo aqui com muita humildade e temor, que se viciados em droga, dependentes de cocaína, de crack, maconha, ouvir a pregação desse altar e der vazão a ela, Deus vai transformar essas vidas. Isso acontece no nosso ministério.
E esta pessoa foi no acampamento de carnaval nosso. Eu não pedi ordem para falar, mas vou falar o nome, que é o Márcio Curumim. Eu tenho um grande amor por esse menino. E ele chegou no acampamento de carnaval, nós dormíamos todos juntos, sim, nos colchões assim. Um lugar mais ou menos desse tamanho aqui, dormia todo mundo lá. Todo mundo lá. E o Márcio foi convidado por um grupo de irmãos a ir, e ele estava usando droga. Ele usava droga. E nesse acampamento, o Frank era mais jovem também, nós éramos todos jovens, né, Frank? E o Frank, andando nos colchões à noite assim, achou um alfinete. O alfinete espetou o pé dele. Aí ele falou assim, eu sou uma pessoa de sorte, né, pastor? No meio desses colchões acharam um alfinete. Eu falei, Frank, é bom você pensar assim, então. E a gente deu muita risada. Aquela noite ninguém dormia, porque segunda noite de acampamento ninguém dorme, e o Curumim lá, ele era meio fortinho, cabelinho assim comprido, parecia um galã de quermesse. Galã de novela, bonitinho. E aí ele estava lá, de repente um começa a evangelizar daqui, outro começa a evangelizar lá, outro começa a evangelizar aqui. Isso foi isso foi no domingo, foi no sábado, no domingo, segunda o dia todo, aí chegou a segunda noite. E nós fizemos o culto da fogueira, lá perto da piscina. O culto da fogueira. Quem estava nesse culto da fogueira? Quem lembra disso? Vocês são testemunhas disso. O Gil, o Lê era pequeno também, o Gil também, Marcela, Felipe. Felipe acho que não estava lá ainda. Foi numa fase que a igreja começou a crescer. Frank, Kátia, estava lá, Soraya. E aí, ali Deus quebrou um conceito do pastor Toninho. Eu precisava de um grupo para crescer como igreja. E nós éramos ainda muito pequenos, mas estava convertendo muita gente. Juninho, você estava lá, Juninho? Você era catatal. E aí, culto da fogueira. E Deus derramou do Espírito Santo, irmão, coisa mais linda do mundo. Coisa assim tão tremenda, tão poderosa, que as pessoas começaram a ser cheias de Deus. Cheia de Deus. Aí o Marcelo Bianchi, Deus abençoe, correu até onde estava, falando assim, o Curumim foi batizado no Espírito Santo. Aí na minha cabeça deu um nó. Como que o Curumim é batizado no Espírito Santo? Não falei nada. Só fiquei pensando, se ele nem nas águas desceu ainda, nem batizado nas águas ele foi, e Deus o batizou naquela noite, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi liberto de uma forma radical, tudo passado dele cancelado naquele dia, e Deus mudou a vida dele. Irmãos, este é o poder transformador que tem na igreja. A igreja tem o poder da transformação. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta sua mão para o céu e fala assim, o poder de transformar vidas está na igreja. Não, é Deus que transforma, mas Deus usa canais. Deus usa pessoas. Deus usa você. E o que você precisa, hoje pode estar muito obscuro, e de repente fica até pior, o fardo fica até maior, porque junta perto de você mais dificuldades ainda. Mas eu quero dizer para você hoje, igreja quadrangular, presencial e online, o plano de Deus acontece por caminhos que a gente não imagina. Mas uma coisa é certa, Ele trabalha por nós. Ele nos abençoa. Quem crê dá glória a Deus. Aquelas pessoas que eram pessoas difíceis, se ajuntaram com Davi. E agora vamos para frente. Ainda bem que a gente sabe o que aconteceu na frente. 1 Crônicas 11, 10. Davi nem imaginava que aquelas pessoas que vieram até eles seriam as pessoas que iam ajudá-lo a governar quando ele fosse rei.
Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Eu preciso de 5 homens rapidamente forte aqui. Romualdo, Silvia, Deus abençoe vocês muito. Os guerreiros estão se formando ao seu redor. 5 homens bem fortes, rapidinho, corre aqui. Se não for forte, pode só seja homem. Corre aqui. Mais 2. Vem, Homem-Aranha. Aleluia. 5. Aí mais um. Agora tem 6. Irmãos, é o seguinte, presta atenção. Olha bem para mim. Sou Davi, certo? Agora já sou rei. Agora já estou governando. Mas eu preciso de apoio. E esses são os meus guerreiros. Isso aqui é o Samá, que plantou um canteiro de cheiro verde e defendeu e lutou para o canteiro de cheiro verde. Esse aqui é o homem que pegou a espada numa guerra, ficou lutando de amanhã até o anoitecer, mas lutando de amanhã até o anoitecer, de uma forma tão violenta, que a espada fundiu na mão dele. Não sabia o que era a espada e o que era a mão, de tão luta que ele teve lá. Esses três aqui, são aqueles três que Davi queria tomar água. E eles foram buscar água lá na fonte de Jerusalém, passando no arraial dos filisteus. A fama deles corria. Onde chegava a fama do Samá, chegava a fama do homem da espada, chegava a fama dos 3 guerreiros principais de Davi. E este aqui, irmãos, quem é o que lutou com o leão num dia de chuva? Benaia. Esse aqui é o Benaia. Oh, Benaia. Benaia cai numa caverna. Quando ele entra dentro da caverna para se esconder, tinha um leão dentro da caverna. Quem pensa que Benaia ia fugir, Moraes? Se enganou. Benaia pegou um pau, que ia comer. Benaia. Homens treinados por Davi. Davi chegou em Jerusalém. Agora o rei estava chegando em Jerusalém. Mas aonde o rei ia, quem ia com ele? Os guerreiros dele. Quem que ia enfrentar uma tropa dessa, irmão? A fama de valente. Conforme eu vou passando aqui, irmãos, vocês vão até se abaixando assim, ó. Mas não é por causa do Davi, não. É por causa dos valentes que ele tinha. Vai. Pode abaixar a cabeça, assim, ó. Os valentes de Davi. Davi conseguiu governar. Onde chegava a gente assim. Pode subir. Davi, irmão, tinha valente para todo lado. Tinha valente. E quem eram eles? Os endividados, os pobres, os miseráveis, os fugindo, os que esconderam na caverna. Aqui, ó. E Deus os transformou em grandes guerreiros. Receba essa bênção na sua vida. O pastor Toninho chega no lugar. Ó quem chega com ele, ó. A quadrangular não é o pastor Toninho. A quadrangular somos nós. A quadrangular. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua casa. Nós precisamos de guerreiros. E eles não se formam do dia para a noite. Eles se formam na peleja, é na batalha, é no dia a dia. Pega a mão de uma cozinheira para você ver. Está cheio de partes queimadas. Ela aprendeu que mexer com a forma quente no forno não pode tirar sem uma luva de proteção. E não pode ter pressa. Tem que tirar com cuidado, senão vai queimar a mão. Mas ela só não queima mais a mão porque agora ela aprendeu que tem que dar o tempo do cozimento. Tem que ter o tempo. Agora nós vamos... em nome de Jesus, será um Natal de mesa farta na sua casa. Quando você assar as leitoas, quando você assar o peru, deixa assar bem. Aquela leitoa que vai ficar toda crocante assim, aquele corinho pulando. Oh, glória a Deus.
Agora não precisa mais jogar mais o óleo quente em cima. Agora pega um maçarico e ele fica bonito. Mas tem que ter o tempo certo do cozimento. Carne crua ninguém merece, só picanha. Picanha quanto mais sangrando melhor. Para o pastor Toninho. Mas ter o tempo certo. Você é um guerreiro. Levanta a sua mão. Aonde vai, chega o exército. O homem da fonte. O homem da espada na mão. O homem que defendeu o campo de lentilha. O homem que foi buscar um jarro de água. E o homem que mata leão. Olha bem para mim. Vocês são essas pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.